Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Igor Guedes, eu sou analista responsável pela cobertura do setor de tecnologia aqui da Genial Investimentos. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais quentes do momento, porque Melius está subindo 15% hoje. Então não se esqueçam de deixar o seu like e seu comentário aqui no vídeo, e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo também que a gente responde para vocês. Bem, o resultado do quarto tri de 22, que foi divulgado ontem pelo Melius, foi um resultado, na nossa opinião, operacionalmente fraco. Então, assim, o que está causando 15% de aumento, mais ou menos, no preço da ação, enquanto a gente está falando agora, né, no pregão de hoje, do dia 15. O que a gente percebeu aqui é que teve eventos não recorrentes, né, que afetaram o resultado de maneira positiva. Então, a parte ali de prejuízo, digamos assim, né, veio bem mais arrefecida do que as estimativas, tanto aqui nossas, né, da Genial, quanto do consenso de mercado, por conta dessa não recorrência, né, desses one-off que a gente chama, né, que a gente vai explorar um pouco mais ao longo do vídeo. E também uma coisa que está mexendo muito com o papel no pregão de hoje é que, durante o call de resultados com os analistas na manhã de hoje, sobre o resultado do quarto TRI, o management, né, a diretoria da companhia, do Melius, comentou que a venda do Bentley, que foi aprovada na Assembleia há mais ou menos ali uma semana atrás, 100% do recurso captado com a venda para o BV vai ser distribuído via dividendos para os acionistas do Melius. Então, essa expectativa de ganho de dividendos, né, que com uma empresa que operacionalmente ainda não tem resultados positivos, né, então tão logo sem resultados positivos é uma empresa que não pagava dividendos, vai passar a pagar por conta dessa situação né, de fazer caixa com a venda do Bentley, 100% do Bentley. Então isso é uma coisa que está animando um pouquinho os investidores no pregão de hoje, e o papel sobe aí mais ou menos 15% nesse momento. Tá? Mas vamos falar um pouco aqui agora da dinâmica do resultado. Tá? Então, a gente separou aqui os principais destaques, né? A gente teve aqui um net take rate aumentando com a estratégia de priorização de margem. A gente vê isso como, digamos assim, operacionalmente, basicamente o único destaque positivo que a gente encontra na parte operacional aqui do Melius. De fato, a gente tem começado a ver com mais ênfase esse movimento de priorização de margem já tinha se iniciado no trimestre passado, né, no 3T, e a gente viu aumentar essa priorização de margem no quarto T de 22. Né? Principalmente se você olhar ali ano contra ano, porque no quarto T de 2021, a empresa adotou a estratégia completamente reversa, ou seja, ela despriorizou margem para tentar crescer GMV. Então você tem ali uma, digamos assim, uma escolha, né? A empresa tem uma escolha a se fazer. Ou ela prioriza volume, que é o que a gente chama de GMV, né? Ou ela prioriza digamos assim, né? A receita seria preço vezes o volume, ou ela prioriza o volume, ou ela prioriza o preço. O que seria o preço para o Melius na vertical de shoppings? É o take rate, né? Que é a comissão que ele ganha do parceiro varejista. Tá? Então, a gente viu, né, nesse quarto T de 22 esse efeito, digamos, positivo em relação à priorização de preço em detrimento de volume. Então, o volume realmente, o GMV foi atingido, principalmente ali na base ano contra ano, mas a gente viu aí um destaque positivo em termos de take rate e de net take rate. Né? Então, tentando explicar rápido aqui qual é a diferença entre take rate e net take rate. Take rate é a comissão que ela cobra do parceiro varejista, e o net take rate é o que sobra para o bolso do Melius, né? O que vai entrar de fato de margem para a empresa. Então, a diferença entre um e o outro é o spread de cashback que o Melius precisa dar para os seus clientes. Então, uh, aquele take rate que vem do parceiro varejista, que comissiona o Melius, ele acaba sofrendo uma dedução, né, do percentual de cashback que o Melius vai dar
para os seus clientes, e aí sobra a margem, que é o que a gente chama de net take rate, é o que fica de fato com o Melius. E a gente tem visto, né, a estratégia da empresa mudar nesse sentido, né, então saindo de uma estratégia que priorizava volume para uma estratégia que prioriza aumento de net take rate. Isso a gente gostou do resultado, isso veio positivo, mas mesmo a gente tendo sentido essa, digamos assim, essa dinâmica positiva em termos de do net take rate, a gente viu uma receita líquida de shoppings contraindo ali 20% ano contra ano, e pior do que a gente esperava. Então a gente já tinha uma estimativa já com uma desaceleração ano contra ano em relação à própria receita, né, por conta de um GMV mais baixo, não só para uma estratégia de priorização de margem, mas como também um varejo, né, um varejo como um todo no quarto T de 22 vindo aquém das expectativas iniciais dos analistas. Tá? Então, provavelmente isso foi comentado em outras teses de cobertura de varejo, tá? Que os eventos como Black Friday e Natal e eventos festivos de fim de ano não foram, digamos assim, números positivos, principalmente diante de uma comparação de um quarto T21, né? Ou seja, essa comparação no contra ano ela foi enfraquecida por varejo de uma maneira geral. Né? A gente teve o advento da Black Friday atrapalhando um pouco com relação à Copa do Mundo, né? Teve um jogo do Brasil um dia antes da Black Friday, numa quinta-feira, e aí as pessoas estavam priorizando muito mais ali a agenda dos jogos do que necessariamente entrar na internet e ver o que tinha de oferta especial para Black Friday. Então, assim, foi uma Black Friday fraca para o varejo como um todo, e isso acabou afetando o Melius também. A gente já sabia disso, né? A gente já imaginava que você ia ter uma receita ano contra ano enfraquecida por conta dessas dinâmicas aqui que eu estou comentando em relação a um varejo mais com números, com dados piores, né? Mas mesmo assim veio pior ainda do que a gente estimava e pior que o consenso. Então, apesar dos dados serem positivos em termos de take rate e net take rate, a gente vê a receita evoluindo muito pouco tri contra tri, tá? Então, a gente acredita que o que acabou acontecendo nesse trimestre foi um aumento ali das devoluções e abatimentos em relação ao trimestre passado, em relação ano contra ano também, o que, na nossa opinião, acaba sendo algo, não é algo bom para o Melius, porque um aumento de devoluções e abatimentos significa que os clientes compraram e devolveram a mercadoria, né? Então, esse número ele consolida a GMV, então, apesar de ser uma devolução, entra dentro da conta de GMV, porém ela não entra dentro da conta de receita, ou seja, a empresa não é comissionada pelo parceiro varejista e também, obviamente, também não tem a obrigação de distribuir cashback para um cliente que devolveu sua compra, mas acaba compondo o GMV. Então, a gente viu uma receita um pouco mais enfraquecida nesse sentido, porque também, segundo nossos cálculos, a gente viu um aumento aí das devoluções e abatimentos atrapalhando um pouco o resultado, apesar da priorização de margens de um take rate maior também. Tá? Olhando para serviços financeiros, a gente viu um crescimento de 51% tri contra tri. Isso ocorreu em virtude novamente, de uma desaceleração do TPV do cartão co-branded, digamos assim, em um ritmo mais lento do que se esperava. Acho que logo no início, as primeiras conversas que a gente teve com o management é que isso ia durar, essa desaceleração até chegar a um TPV de zero, ia ser ali em mais ou menos um ano e meio, e nos parece que está durando muito mais do que isso. Tá? Então, a gente tem vindo o TPV co-branded mais resiliente aí, que é fruto da ex-parceria com o Banco Pan. Tá? Mas, de qualquer forma, esse TPV ele sempre vai caindo até chegar a zero. Tá? Então, mas essa desaceleração ela tem, digamos assim, demonstrado uma resiliência em relação a essa operação, essa parceria antiga com o Banco Pan. Olhando a questão dos cartões emitidos pela companhia, né, emitidos pelo Melius agora, a gente viu uma desaceleração também no ritmo de concessão de crédito, ou seja, o número de cartões subiu tri contra tri, porém subiu menos do que tri passado. Ou seja, se eu olhar o crescimento do 2T versus 3T e do 3T versus 4T, esse número de emissões de cartão ele vem desacelerando.
tá? A gente acredita que isso seja uma medida mais prudente que o Melius adotou por conta de um ambiente de crédito mais restrito, né? Então, a gente tem uma inadimplência aí para crédito rotativo recorde, principalmente ali no quarto T, né? Explodiu essa inadimplência ali com o cartão de crédito, na ordem de 44%, então isso é a maior inadimplência da série histórica. Então, tendo em visto que você tem uma inadimplência maior, e você tem uma taxa de juros de 13,75 com uma taxa de juros para padrões brasileiros alta, o Melius adotou uma postura de desacelerar um pouco o ritmo de concessão de créditos, então tão logo a emissão de número de cartões caiu. E caiu um pouco mais do que o que a gente imaginava que ia acontecer. Tá? Então, a receita vinda do co-branded continua resiliente, e a receita do cartão de crédito emitido pela própria companhia vem crescendo, porém, a taxas menores. O que a gente acredita que acaba sendo uma dinâmica positiva ao longo de 23, tá? A parceria com o BV. Tá? Então, a parceria com o BV deve ajudar o atingimento do break-even. A gente tinha uma estimativa anterior de um break-even em 2024, tá? Então, break-even, para quem não sabe o termo, é virada operacional, ou seja, o Melius já ao longo de vários trimestres ele tem reportado um EBITDA negativo, né, um resultado operacional negativo, uma empresa que não consegue gerar lucro para os seus acionistas, e a gente acredita que essa virada de chave, ou seja, o momento em que a companhia vai passar a reportar lucro com frequência, antes da parceria com o BV, a gente tinha uma estimativa em 2024, e após a gente ter refeito o nosso modelo para incorporar as premissas da nova parceria com o BV, a gente fez isso para o relatório de prévias, então quem quiser dar uma olhada lá no relatório de prévias, está explicado as premissas para vocês aí, para vocês terem noção do que a gente acabou mexendo em termos de projeção, tá? O que impacta a parceria com o BV em termos de valuation, mas a gente acredita no fugir dos ovos ali, que é uma operação positiva, tá? A parceria vai trazer valor agregado para o Melius. Então, como ela vai trazer valor agregado para o Melius, no nosso cálculo agora, esse break-even, né, esse resultado operacional positivo, ele seria antecipado de 2024, que é o nosso modelo anterior, para terceiro trimestre de 2023, né, esse ano agora de 2023. Então, a gente vê a parceria com o BV bastante positiva, então a gente está um pouco mais animado com o case em relação à parceria com o BV, e a gente, para comentar agora um pouco mais especificamente, o que veio aí como eu falei no início do vídeo, né, o que veio de resultado extraordinário ali, gerando um benefício para a empresa nesse quarto trimestre. Então, a gente tem aqui ó, itens extraordinários no montante de 31 milhões, tá? Devido a alguns eventos não recorrentes. Quais foram esses eventos não recorrentes? Reversão do earnout das aquisições realizadas em 2021 em 2,6 milhões e atualização de compra da Picodi no valor de 2,8 milhões. Tá? Então, esses dois valores somam 31,1 milhões. A gente teve um provisionamento ali por conta do impacto da Americanas em 4,7, mas olhando as demonstrações auditadas pela Ernst Young, a gente não conseguiu identificar nesse trimestre a provisão de 4,7, apenas os 2,6 somado com 28,5, que dá 31,1. Então, esses 31,1 foram abatidos das despesas, tá? Então, a gente teve uma redução de despesa por conta dessa eventualidade positiva de 31,1 milhões. E para quem conhece a empresa, sabe que 31,1 milhões acaba afetando bastante o resultado da empresa, né? Para uma empresa que gira aí na casa de 100 milhões de receita por trimestre, então 31 milhões de abatimento de despesa acabou gerando um ganho aí, um arrefecimento do EBITDA negativo e acabou, digamos assim, superando as expectativas dos analistas positivamente. Tá? Mas foi por conta de dois eventos não recorrentes que não vão voltar a se repetir. Então a gente acredita que até a operação do BV entrar em vigor, que vai acontecer no segundo trimestre de 2023, o Melius ainda tem pelo menos aí o primeiro TRI de 23, né, que é o próximo resultado, ainda com margens operacionais pressionadas, com resultado operacional fraco. A gente viu uma queima de caixa 4 vezes acima da nossa expectativa, né, porque esses efeitos não recorrentes não têm efeito caixa, então eles
ajudam a arrefecer o impacto do prejuízo líquido, mas eles não possuem efeito caixa. Então, a empresa continuou queimando caixa nesse quarto tri. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise, tá? Para maiores detalhes sobre as contas que a gente fez, as nossas estimativas e o quanto a empresa performou nesse trimestre e também as nossas expectativas em relação à parceria com o BV, acessem o nosso relatório de prévias para a parceria com o BV e para entender um pouco mais sobre como veio o quarto tri, acesse o nosso relatório de resultado do quarto trimestre de 2022. Mais uma vez, coloco aqui que é importante para a gente vocês compartilharem o vídeo e deixarem também seus comentários aqui. Se tiverem alguma dúvida, a gente procura sempre responder também. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.